Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores e seguidoras do Brasil e do mundo. Que os deuses abençoem a todos vocês. Coisa de Bruxo, mais um vídeo. Hoje continuando com o estudo de o livro completo de bruxaria de Raymond Buckland. E paramos na página 35, ainda dando continuidade do estudo. Que vocês, peço encarecidamente que vocês deem um like, que vocês compartilhem, para que o nosso canal cresça a cada dia. Que as pessoas tenham conhecimento. Eu sempre cito aqui, muita gente tem preguiça de ler, principalmente aqui no Brasil, mas o conhecimento é importante, porque esse vídeo servirá também para aquelas pessoas que têm deficiência visual, né? Muita gente tem deficiência visual e não lê em braille, mas escuta. Isso aí é de extrema importância. O conhecimento, ele abre a mente, e o conhecimento, ele tira o véu do preconceito, né? Ele retira essas coisas, né, que muitas vezes atrapalham, impede a gente de frequentar alguma coisa, de saber dialogar algo, porque quando a gente sabe dialogar algo com alguém, é porque tem o conhecimento. Então, dá um like, compartilha, se inscreve no canal para que nós possamos crescer a cada dia. Nos primeiros tempos do cristianismo, principalmente, foram adotadas as maneiras adotadas de maneiras mais definitivas outros conceitos oriundos das antigas religiões. A ideia da trindade, por exemplo, foi extraída da antiga tríade egípcia. Veja bem, quando nós estudamos um livro pela segunda vez, vem coisas assim fantásticas para que nós possamos assimilar muitas coisas, né? Então veja bem que conteúdo fantástico, que conteúdo maravilhoso é isso aqui. Muita gente não tem conhecimento disso aqui, né? O exemplo da Trindade, né? Que a Igreja Católica fala tanto. A Santíssima Trindade, que diz assim, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso já era do povo egípcio. Essa tríade já era uma bagagem muito conhecida pela civilização egípcia, a qual eu tenho muita paixão, aonde era assim o estudo de Osíris, Ísis e Horus. Esses três que a Igreja Católica pegou para fazer o estudo, né, diário das suas missas, implantar no missal, né? Isso aí, a tríade é de nome egípcio: Osíris, Ísis e Horus. Minha gente, antes de receber o chamado para a Wicca, eu sempre tive uma paixão muito grande pela civilização egípcia. Eu sempre tive curiosidade de estudar sobre o povo egípcio. Isso aí me atraiu muito. Eu tenho até uma escultura de um deus, da deusa Bastet, que é o gato ou a gata, a deusa. E só um minuto, vá lá, por favor, eu tô aqui no vídeo. Desculpe, viu? Peça lá a orientação a minha.
Me atrapalhei um pouco aqui porque chegou alguém, mas vamos dar continuidade aqui. Então, vejam bem que coisa interessante. A igreja confiscou das pessoas pagãs. Esse estudo hoje está fantástico. Esse estudo hoje está maravilhoso. Veja bem. Deus, Maria e Jesus. A tríade que a igreja copiou para que as pessoas se interessassem pela a própria igreja, né? Eles fizeram o jogo, né? A jogada política dele e colocaram para que impregnasse na mente das pessoas. Minha gente, o conhecimento é fantástico. O conhecimento é maravilhoso. E é por isso que a cada dia que se passa, eu me apaixono plenamente pela Wicca. Tenho extremamente paixão e respeito. O vídeo de hoje está bombando. Dá um like, compartilha, se inscreve no canal, porque o conteúdo hoje é muito bom. Aí ele diz aqui, ó, olha aqui, veja o que a igreja fez. Eles fizeram a tríade, como assim, Deus, que a tríade egípcia, cultuada pelo povo egípcio, era Osíris, Ísis e Horus, os deuses pagãos do povo egito. Igreja católica pega assim, Deus, Maria e José. Estão me entendendo? Então, minha gente, eu gostaria que vocês perguntassem, fizessem pergunta, colocassem abaixo dos vídeos as perguntas. Porque isso aí é de extrema importância que vocês perguntem, entrem em diálogo comigo, porque eu irei responder todas as perguntas de vocês. Aí ele diz aqui, no dia 25 de dezembro, como nascimento de Jesus Cristo, foi emprestado do mistraísmo. Mais uma coisa pega pelo povo pagão. Ninguém sabe a data correta do nascimento de Jesus Cristo. Nenhum arqueólogo, nem a própria Igreja Católica sabe disto. Nem a própria igreja sabe disto, minha gente. Então eles pegam, o dia 25 de dezembro, foi emprestado do mistraísmo, que também defendia a segunda vinda do Cristo e o ato de comer o pão e beber o sangue de Deus. Em muitas religiões do mundo antigo, encontra-se concepções imaculadas e o sacrifício de Deus pela salvação do ser humano. Do livro de Witchcraft Insights and Modern, de Raymond Buckland, Nova York, em 1970. Estudo fantástico. Naqueles primeiros tempos, o cristianismo estava lentamente ganhando forças. A antiga religião. Os wiccanos e os outros pagãos eram seus rivais. É natural que se queira eliminar um rival. E a igreja não poupou esforço para fazer exatamente isso. Costuma-se dizer que os deuses de uma antiga religião se tornam os demônios da nova. Então a igreja, minha gente, é muito interessante. A igreja católica, ela demonizou, ela tinha que fazer isso para ela crescer. Ela tinha que falar palavras negativas. Ela tinha que
brincar com as coisas que ela própria tinha na mão, forçar e matar pessoas, como matou centenas e milhares de pessoas, e obrigar que as pessoas aderissem à religião católica. Desculpa, gente. Costuma-se dizer que os deuses de uma antiga religião se tornam demônio. Desculpa. E esse foi certamente o caso aqui. Os deuses da antiga religião era um deus cornífero. Portanto, aparentemente era o demônio cristão. Minha gente, até hoje eles falam que o deus cornífero é o demônio. É muito fácil você chegar e criticar o outro, você chegar e demonizar alguém, você dizer que fulano, cicrano, beltrano não presta. Isso aí é muito fácil você julgar. E você fazer com que manipule e afaste aquelas pessoas. Ele diz assim também aqui, ó. Os missionários, particularmente, tendiam a rotular todas as tribos primitivas que encontravam como adoradores do demônio, apenas porque as tribos cultuavam um deus ou deuses que não eram o Deus cristão. Então, tudo isso a igreja demonizava. Aí ela adota muitas pessoas, muitos deuses que eram cultuados pelos pagãos, eles faziam assim, uma forma de manipular e colocava dentro dos templos para que as pessoas começassem a seguir o cristianismo, o catolicismo. Diz aqui também, não faziam diferença que as pessoas fossem boas, felizes e muitas vezes vivessem melhor do ponto de vista moral e ético do que a vasta maioria dos cristãos. Elas tinham que ser convertidas, como eu falei para vocês anteriormente, né? As pessoas, eles obrigavam, eles forçavam o que eles não queriam ver para entrar em conflito com eles, era que as pessoas cultuassem o paganismo. Eles proibiram de todas as formas. Mas como eu disse, volto a dizer nos meus vídeos, minha gente, isso é fantástico. Isso é poderoso. Matou-se muita gente, mata-se a matéria, mas o espírito continua vivo e rico e maravilhoso. Aí ele diz aqui, alguns instrumentos de tortura usados nos julgamentos das bruxas de Bamberg. Aqui o desenho. Para vocês. Aqui existe correntes, aqui existe rodas, né? Onde eles esticavam, esquartejavam as pessoas, alicates, para que as pessoas confessassem, arrancavam as unhas, confessassem que eram bruxas. Muitas vezes não, podemos dizer 90%, 98% das maldades que praticavam com as pessoas diziam que eram mesmo. E aí eles matavam aquelas pessoas inocentes, que nada de ruim eles praticavam, só porque tinham conhecimento com as plantas, conhecimento com os astros,
conhecimento com as forças da natureza. Eles jogavam as pessoas vivas na fogueira e faziam aquele teatro, convidavam muita gente para assistir e achavam tudo lindo e maravilhoso, com tanta maldade e tanta criminalidade que a igreja praticou. A igreja católica e a evangélica também, minha gente. Aí diz aqui, a acusação de adorar o demônio, frequentemente associada aos bruxos, é ridícula. Isso nunca existiu. O povo wicanos nunca adorou demônios. O demônio é puramente uma invenção cristã. É uma invenção da igreja. Então, o povo wicano nunca adorou os demônios. Não há nenhuma menção a ele, como tal, antes do Novo Testamento, na verdade. É interessante notar que todo o conceito de maldade associada ao demônio decorre de um erro de tradução. A palavra original hebraica é a Satã, que aparece no Velho Testamento. E a palavra grega diabolos no Novo Testamento significa simplesmente oponente. Oponente, ou seja, pagãos, igreja. A igreja pega, demoniza, chama Satanás. É preciso lembrar que a ideia de dividir o poder supremo em todo o bem e o mal é de uma civilização avançada e complexa. Os deuses antigos, ao longo de todo o seu gradativo desenvolvimento, eram muito humanos, o que significa que tinham, por natureza, um lado bom e um lado mau. Foi a ideia de uma divindade constituída apenas de bondade e amor que tornou necessário ao surgimento de um antagonista. Numa linguagem simples, só se pode ver cobrança. Numa linguagem simples, só se pode ver a cor branca. Se existir uma cor contrária, o preto, com a qual comparar. Essa visão de um Deus constituído apenas de bondade foi desenvolvida por Zoroastro, Zaratustra, na Pérsia, no século VII. A ideia disseminou-se posteriormente para o oeste e foi adotada pelo mistraísmo e depois pelo cristianismo. Vejam bem que interessante, né? Essa visão de um Deus constituído apenas de bondade foi desenvolvida por Zoroastro, Zaratustra, na Pérsia, no século VII. Na Pérsia, no século VII, as pessoas cultuavam seus deuses. As pessoas tinham grande apreço por seus deuses, faziam suas orações e entravam em contato com as divindades, né? O povo pagão, a Igreja Católica, vem, demoniza e ela tenta destruir, né? Ela dá um basta praticamente há uns 3 séculos por aí, há 200 ou 300 anos, ou mesmo há 400 anos, ela dá um basta. E o povo pagão que sobrou, eles se escondem e começam a cultuar escondidos
Eles fazem seus cultos escondidos para que a igreja não descubra. Então, minha gente, o assunto está a cada dia maravilhoso, o assunto está a cada dia melhor. Eu gostaria que vocês compartilhassem, se inscrevessem no canal, para que nós possamos crescer a cada dia. Dá um like, se inscreve e compartilha. E façam pergunta a mim. Beijos para todos, paz e luz, blessed be, que os nossos deuses nos protejam hoje e sempre. Que assim seja, que assim será.